7 horas e o TBC2 vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Isso mesmo, você que nos acompanhou, continue agora ligadinho, porque chegou a hora do TBC Esporte. Uma boa noite para você, boa noite, Thaís. Boa noite, meninos, obrigada. A gente segue agora e vamos começar rapidinho, senão não dá tempo de mostrar tudo o que a gente preparou hoje de legal aqui no TBC Esporte para você, olha só. Seleção brasileira vence o Uruguai fora de casa e mantém o 100% nas eliminatórias. Todos os gols da noite de ontem nas eliminatórias. Enderson Moreira não é mais o técnico do Goiás e o Esmeraldino já tem novo comandante para a sequência do Brasileirão. No Vila Nova, o zagueiro Adalberto fala sobre o momento atual do time na Série C. Atlético Clube Goianiense apresenta mais 2 reforços para a sequência da temporada. E tudo sobre os jogos da noite da Copa do Brasil. Agora no TBC Esporte. Olá para você, seja muito bem-vindo a essa edição do TBC Esporte. Você também que nos acompanha pela TV Alegre, boa noite. Quem escuta a gente pela Rádio Brasil Central AM 1270 também, boa noite. O pessoal que ouve a gente pela Rádio Brasil Central FM 90,1 também muito bem-vindos ao TBC Esporte. Você que acompanha a gente, gosta de rede social? Tem todas aqui na tela agora para você, ó, não deixar de seguir, curtir, compartilhar, onde quer que você esteja, acompanhando sempre a programação da TV Brasil Central, tá bom? Boa noite também para quem gosta de mandar aquele recadinho pelo WhatsApp, é o número 992298580. Nós vamos ler com muito carinho aqui ao longo dessa edição. Boa noite também aos meus meninos que estão aqui hoje. Bem-vindos, José Calazans. Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos da TBC. Muitas novidades, seleção brasileira venceu, se tranquilizou. Vila Nova com novidades para o jogo contra o Imperatriz, o Goiás também, o Atlético apresentando alguns jogadores como reforços. Então, o programa hoje está recheado de boas informações. Continue conosco. Tem só novidade na área hoje, né, Evandro Gomes? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel, José Calazans. Já temos aí um semifinalista da Copa do Brasil, que é o Grêmio. Daqui a pouco o Palmeiras vai confirmar também o seu favoritismo e a gente vai ficar na expectativa do jogo São Paulo e Flamengo. Esse promete. Tá certo. Daniel Santana, bem-vindo também ao programa de hoje. Boa noite, Thaís. Boa noite, Evandro. Boa noite, José Calazans e amigos de casa. O Evandro já está confiante, hein? Já classificou o Palmeiras já. Mas isso aí, esse é o cravo. E o Grêmio hoje já venceu. E eu acredito que nós vamos ter um grande jogo hoje à noite entre Flamengo e São Paulo. Até por todo o emocional, pelo resultado do primeiro jogo que colocou São Paulo em vantagem, pelo Rogério Ceni do outro lado, eu estou ansioso para essa partida. Aliás, eu já tinha cravado aqui o Grêmio também. Sim, contra o Cuiabá. Né? Não tem... Eu acho que um jogo que pode dar uma complicação é para o América, mas nesse momento até, eu penso que o América vai surpreender, vai ser o pequeno na história. Vamos lá, vamos ver. E a O gente abre perigo é essa jogar edição... pelo empate, né? Mas é melhor. É melhor. E a gente começa o programa falando da seleção brasileira que ontem entrou em campo lá em Montevidéu, no Uruguai, e venceu a seleção uruguaia por 2-0. A seleção brasileira enfrentou o Uruguai na noite de ontem no estádio Centenário em Montevidéu. Aos 33, logo após cruzamento pela direita, Gabriel Jesus tocou para Arthur, que bateu forte de fora da área e, contando com um desvio no meio do caminho, marcou o primeiro gol da seleção. Aos 44, Renan Lodi cruzou na área e Richarlison de cabeça deu números finais à partida. Uruguai 0, Brasil 2. E convenceu, Evandro? Convenceu. E, aliás, parabéns para o Dante Keller, né? Que não está aqui hoje, mas está vendo a gente, que o Dante ontem falou. Eu acho que o jogo do Brasil contra o Uruguai é mais fácil que foi contra a Venezuela, e confirmou-se. Não foi tão fácil que o Brasil levou 2 bolas na trave. Foi dentro daquilo que a gente imaginava, que seria um confronto mais difícil. Mas o Brasil mostrou uma coisa, que é possível ganhar jogos assim tão importantes sem o Neymar. Porque desfigura a seleção brasileira em termos de qualidade a ausência do Neymar. Ela fica um pouco desqualificada, tecnicamente. Mas e daí? São 4 jogos, 4 vitórias. O Brasil dispara na liderança dessas eliminatórias para a Copa do Mundo. E melhor do que isso, começa a mostrar alguns jogadores até então
desconhecidos em termos de seleção brasileira. O Everton Ribeiro, que a gente sabe que tem uma qualidade enorme, parece estar conquistando a posição dele dentro da seleção. O Renan Lodge, né, o próprio Danilo, que era um jogador de qualidade duvidosa, de repente firma-se como lateral. E o ataque, principalmente com 3 centroavantes, Daniel, que a gente discutia aqui esses dias, né, Calazans, que não era possível talvez dar certo 3 centroavantes. O Firmino, o Gabriel Jesus e o Richarlison. E deu. Então o Tite tinha razão na formação dele e a gente fica feliz porque o Brasil é um país que produz jogadores de futebol como ninguém. Cada um que aparece mostra as suas qualidades. Daniel, eu queria saber quem você acha que está com moral e quem está em baixa na seleção brasileira nesse momento. Bom, eu acho que moral mesmo, eu não vi nenhum atleta que o Tite tivesse, assim, nesse momento com a ideia de que pudesse ser o Neymar quando o Neymar não está na seleção. É o que o Evandro disse. Muitas vezes a gente pensa numa seleção que tem bons jogadores, inclusive jogadores que brilham e são protagonistas nos seus clubes, mas que não demonstram na seleção a qualidade que a gente esperaria para ver. E aí o torcedor fala, você está falando isso com uma vitória fora de casa do Uruguai por 2-0? Sim, eu estou falando isso baseado nos 2 jogos do Brasil e baseado também no jogo de ontem. Porque apesar da vitória, a gente vê que ainda falta muito para essa seleção evoluir, para ser realmente competitiva quando se tratar de uma Copa do Mundo. Está no começo ainda das eliminatórias, eu acredito que isso naturalmente vai acontecer. Achei corajoso, Evandro, Tite colocar esses 3 atacantes, porque se a gente vê como que o futebol mundial está se desenhando na cabeça dos treinadores, muito pouco você vê treinadores ter coragem de jogar com 3 atacantes, então acho que o Tite foi corajoso. Agora a gente precisa ver se isso vai adiantar também jogando contra as grandes seleções. Calazans, queria saber se acha que esse começo da seleção está sendo promissor e se apresentou aí alternativas para esse elenco ao longo dessa caminhada. Sim, eu estava observando o Evandro citando um por um dos jogadores da seleção, quase que de cabeça os 11 titulares. Isso é muito importante, porque já é tempo do futebol brasileiro se apartar do protecionismo, aliás, protagonismo, tudo jogando em função de Neymar. Aliás, todos bons jogadores têm lugar nessa seleção e todos estão sendo protagonistas, o que é muito mais importante. Jogadores que até então, para nós aqui, principalmente para o público torcedor, que tem muita gente que foi garoto para a Europa e hoje voltando como titular da seleção brasileira. Então o protagonismo hoje está no conjunto, está no grupo e não de um jogador só. Isso é o mais importante que o Tite está conseguindo fazer. Um grupo obediente às táticas e com respeito ao público torcedor. E aí, Thaís, vale a pena a gente falar de um jogador de forma assim bem específica. Arthur, goiano, menino daqui, que a gente tem que aplaudir porque ele estava em baixa, um final de temporada ruim no Barcelona, um começo não tão promissor na Juventus da Itália, ao lado lá do Cristiano Ronaldo, reserva na equipe, questionada a convocação dele pelo Tite, ele entrou no time, deu assistência, fez gol e parece que aos poucos vai adquirindo a confiança necessária do técnico Tite para se tornar um jogador pronto para a seleção brasileira. É isso aí. O atacante Cavani foi expulso ontem por uma entrada violenta no Richarlison. A gente vai ver agora para analisarmos se foi merecida ou não essa expulsão. Meninos, olha lá. E aí? Foi, ele pegou, veio por cima. Essa câmera é melhor. Essa câmera é melhor porque ele vem de cima para baixo com a sola da chuteira e essa trave é muito perigosa, poderia quebrar ali o tornozelo do jogador do Brasil. A expulsão absolutamente correta. Aquela escoradinha de lado assim, né? Eu também achei a expulsão correta. Ele realmente vem por cima, uma jogada perigosa. Se o Richarlison tivesse com o pé travado ali, poderia ter sido um lance pior. Ainda bem que nada aconteceu, mas expulsão correta. Eu não vi maldade do Cavani, sinceramente. Eu acho que ele entrou duro, mas acabou, para mim, um acidente, mas que acabou sendo merecido a expulsão. Você, Calazans. E foi uma jogada para o árbitro de difícil definição. Vejam vocês que, nitidamente, chegam 2 jogadores na marcação e no combate a um jogador brasileiro. Isso talvez tenha confundido o árbitro da partida
E pela posição ali, eu acho que o Cavani foi na bola. Embora o jogador brasileiro tenha se defendido no lance, o árbitro acabou interpretando a entrada faltosa e expulsou o atacante uruguaio. Vamos ver o que o Richarlison, que sofreu a falta, falou sobre o lance. Agora sim, rodar. Acho que foi uma disputa de bola ali. É claro que ele foi por cima ali, se meu pé, acho que tivesse preso ali no chão, talvez deveria até ter quebrado ali meu tornozelo, mas acho que não foi na maldade, acho que ele foi ali pegar a bola e acabou errando o bote. Então acho que foi lance ali normal de jogo. Aqui sobre o Richarlison, ele é evidente que ele tem a reclamação dele, mas dias atrás, num jogo do Liverpool contra o Everton, o clássico lá de Liverpool, ele deu uma entrada no Thiago Alcântara, foi expulso, tirou o jogador de campo, que até hoje não voltou. Então é bom pensar, porque ontem ele deu, antes de ontem ele deu, ontem ele levou. É preciso ter, né? Olho no olho. Tipo Felipe Melo, né? Assim, é o que eu disse, né? A jogada poderia ter sido até pior pela entrada. Eu achei desastrada do Cavani, mas o próprio Richarlison disse que não acha que foi maldade, né? Acha que foi uma jogada de jogo mesmo. Agora, o futebol, principalmente no Cone Sul ali, o Evandro sabe bem, ele é mais duro do que o nosso aqui, né, Evandro? Então, a gente antigamente brincava que aqui no Brasil isso é falta para expulsão, na Argentina levanta e segue o jogo. Sim. Então é muito característico do futebol uruguaio também. Esses jogos aqui, esses clássicos intercontinentais, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Argentina e Uruguai, que é uma guerra ainda maior. Né? É verdade. Pela rivalidade ali, são divididos pelo Rio da Prata. Verdade. E vamos acompanhar agora os outros jogos de ontem pelas eliminatórias. O Equador abriu a quarta rodada das eliminatórias goleando a Bolívia. Aos 6 minutos, Arboleda aproveitou bola que sobrou na área e de primeira marcou o primeiro. Logo na sequência, Mena recebeu o lançamento de cabeça sozinho e ampliou para o Equador. Aos 31, após cruzamento da lateral esquerda, Estrada, na cara do gol, marcou o terceiro. Aos 39, novamente em cruzamento pela esquerda, Arboleda escorou de cabeça para Arreaga marcar o quarto. Aos 44, o atacante colombiano Zapata foi derrubado na área e o pênalti marcado. Rames Rodrigues bateu de perna esquerda para fazer o gol de honra dos colombianos. Aos 33 do segundo tempo, em jogada individual, Gonzalo Plata bateu forte no canto direito de Vargas e fez um belíssimo gol. Nos acréscimos, Estupina fechou a goleada equatoriana. Equador 6, Colômbia 1. A seleção chilena visitou a venezuelana e acabou não conseguindo vencer os rivais. Logo aos 9 minutos, a seleção venezuelana chegou em uma cobrança de falta de Marques, que levantou a bola na área. Herrera aproveitou o espaço, cabeceou e a bola sobrou para o Mago. O lateral teve apenas o trabalho de empurrar a bola e fazer o primeiro gol dos mandantes nas eliminatórias. Na sequência, aos 14 minutos, Alex Sanches e Isla fizeram ótima tabela e o lateral do Flamengo deixou a bola para Vidal, que emendou uma bomba e balançou as redes do goleiro Farines. No final da partida, a Venezuela superou o domínio do Chile e conseguiu o gol da vitória com Rondon. Após bom cruzamento de Soteldo para a área, Bravo saiu muito mal da sua meta e o capitão do time empurrou para dentro do gol, 2-1. No estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Paraguai enfrentou a Bolívia. Aos 16 minutos, pênalti para o Paraguai. Na cobrança, gol de Ángel Romero, o camisa 11 bateu no canto direito sem chances para o goleiro. Antes do fim da primeira etapa, Saavedra puxou a marcação na ponta esquerda e encontrou Marcelo Moreno livre do outro lado. O centroavante da Bolívia chutou de primeira de canhota no canto direito de Espínola. No lance seguinte, após jogada de velocidade, Marcelo Moreno recebeu na esquerda e cruzou para Álvares. O peixinho dele foi bloqueado por Gustavo Gomes. Céspedes entrou na área com tudo para pegar o rebote e chutar forte. No segundo tempo, o Paraguai continuou pressionando a Bolívia e chegou ao empate. Sanabria tentou ganhar a briga com os zagueiros na entrada da área e a bola sobrou para Alejandro Romero, que de chapa mandou a bola no canto do gol. A Argentina venceu o Peru por 2-0 com placar construído no primeiro tempo.
Aos 17, Lo Celso levou para a linha de fundo e tocou para Nicolas Gonzalez chutar forte e fazer o primeiro. Aos 28, Lautaro Martinez, atacante da Inter de Milão, recebeu livre e driblou o goleiro para fechar o placar. Argentina 2, Peru 0. E aí, meninos, algum gol, alguma situação chamou mais atenção nesses jogos de ontem? Ah, a vitória da Venezuela, né, para cima do Chile. Tá mal o Chile, mal. Né, o Chile de Vidal, de Sanches, de tantos jogadores importantes, consagrados. A Venezuela foi lá e bateu. Esse empate do Paraguai em casa com a Bolívia também não deixa de ser um resultado surpreendente. Exato, a Bolívia até agora com 1 ponto só, mas o resultado assim que dá um impacto maior foi a goleada do Equador sobre a Colômbia, 6-1, uma mão cheia mais um. E eu também achei a goleada bem surpreendente, principalmente se tratando... Tomou 9 gols em 2 jogos. 9 gols, Exato. e a Colômbia tinha uma perspectiva boa de bons jogadores. Tem ali o Rames, que jogador que na última Copa foi um dos destaques. E na última não, na penúltima Copa foi um... Hoje está no Everton, joga com o Richarlison. Joga com o Richarlison. Então, achei surpreendente também essa goleada. E a Argentina venceu novamente. A Argentina que está passando por uma reestruturação, assim como a seleção brasileira, vem encontrando bons jogadores aí para essa seleção. E agora é hora de ver a classificação das eliminatórias após a rodada de ontem. A gente teve o Brasil na liderança com 12 pontos, em seguida da Argentina com 10, terceiro lugar Equador que tem 9, quarto Paraguai com 6, em quinto Uruguai também com 6, em sexto Chile com 4, em sétima Colômbia com 4, em oitavo Venezuela tem 3, Peru e Bolívia, nono e décimo com apenas 1 pontinho. E aí? Hoje o Uruguai estaria o quê? Na repescagem? Na repescagem. É. O que eu acho positivo é começar eliminatórias com 100%, não deixar, como já aconteceu algumas vezes, para a fase final. Já teve épocas, inclusive, que no último jogo, não sei se o Evandro com certeza se lembra, de 94, aquele jogo em que o Uruguai, que o Romário fez o gol Sim. e classificou a seleção. Então é importante começar bem, começar com 12 pontos já, liderando, para que, caso a seleção enfrente algum problema, não só de poder contar com os seus jogadores bem fisicamente, mas também dar mais tranquilidade para o Tite poder promover mais testes para chegar numa Copa do Mundo com a seleção bem formada. Tá certo. E agora, meninos, a gente vai dar uma pausa aqui no esporte para ir direto para São Paulo. A gente vai lá para a porta do Hospital Albert Einstein, onde uma equipe da TBC exclusivamente acompanha, durante o tempo que for necessário, os boletins médicos do então candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela. O repórter Pedro Henrique Rabelo está ao vivo agora e informa a gente sobre as últimas notícias sobre o Maguito. Boa noite, Pedro. Boa noite para você também, Thaís. Boa noite ao Daniel, ao Calazans, ao meu querido professor Evandro Gomes. Estou falando ao vivo, né, 7 horas e 18 minutos, direto aqui de São Paulo, em frente ao Hospital Albert Einstein, aonde está internado o candidato a prefeito Maguito Vilela. É um trabalho exclusivo e importantíssimo, né, um bem para a informação que a TV Brasil Central realiza para o povo goiano e através da internet para o mundo todo, principalmente nessa luta contra fake news. Agora há pouco até vi movimentação de torcedores do São Paulo, pessoas com a camisa do São Paulo, né? Hoje tem São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil aqui em São Paulo, mas a nossa notícia é sobre essa situação do candidato Maguito Vilela. Hoje completa 23 dias de internação dele aqui em São Paulo, nessa luta aí pela recuperação. Domingo, no último domingo, ele voltou a ser entubado, estava apresentando uma melhora, né, no fim da semana passada, mas no domingo ele voltou a ser entubado. Mas nesse momento, o quadro de hoje, o boletim da equipe médica de hoje, apontou um quadro estável das suas funções vitais. Ontem foi iniciado um tratamento de hemodiálise, né? Aconteceu uma instalação de um equipamento para possibilitar a ventilação protetora dos pulmões, né, do Maguito Vilela, e a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário, principalmente para levar essa informação de credibilidade. No dia 20 de outubro, ele testou positivo, hoje é 18
de novembro, né? Então quase um mês aí que o Maguito testou positivo. No dia 22 ele foi internado aí em Goiânia e no dia 27 ele foi transferido aqui para São Paulo. Por isso hoje completa 23 dias de internação do candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. E a TV Brasil Central realiza esse trabalho importantíssimo para levar para o povo goiano e para todos os nossos telespectadores no mundo a informação aqui direto de São Paulo, em frente ao Hospital Albert Einstein. A qualquer momento nós voltaremos na programação. Chove aqui em São Paulo, temperatura de 17 graus e é pelo bem da informação, do jornalismo, que a TV Brasil Central realiza esse trabalho exclusivo. É com vocês aí de volta, bom programa. Tá certo, Pedro. Obrigada pela sua participação, tá? E agora a gente volta aqui. Tá aí. Só fazer uma observação aqui, cumprimentar o presidente Reginaldo Júnior, também o diretor, o Rafael Vasconcelos, pela ideia de mandar essa equipe para São Paulo, porque é uma expectativa de todos nós, que estamos torcendo, evidentemente, pela recuperação do Maguito Vilela. Maguito é um grande amigo meu, eu estou torcendo muito, muito mesmo, pedindo a Deus todos os dias para que devolva a saúde dele, né? E esse trabalho excelente que faz aí o nosso queridíssimo Pedro Henrique Rabelo, direto lá de São Paulo com a equipe, né, trazendo essas informações. Parabéns para o presidente Reginaldo Júnior, aqui da ABC, pela ideia, né, porque a gente não tinha uma outra equipe lá em São Paulo e agora temos. Tá certo, realmente, né? É muito importante essa iniciativa da Agência Brasil Central, da Televisão Brasil Central, das suas rádios, Rádio Brasil Central e RBC, e também da ABC Digital, de contar com essa equipe de reportagem lá para monitorar todas as informações do estado de saúde do candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela. Eu, particularmente, desejo que ele melhore logo. Meus pensamentos estão, obviamente, com os seus familiares, com aqueles que, além de passar por essa situação ruim da campanha sem o Maguito, estão sofrendo pela questão do pai, do marido, né, do familiar que está internado. Então, espero que ele melhore rapidamente, que possa voltar à sua campanha, que possa voltar a Goiânia. E parabenizo, assim como o Evandro, como eu disse aqui, a agência e a TBC, em nome de todas as suas entidades, Rafael Vasconcelos, o Reginaldo Júnior, por essa iniciativa. Você que quer saber mais informações, que também está preocupado com o estado de saúde do Maguito Vilela, em todos os nossos jornais, durante toda a programação, você vai receber informações ao vivo, direto de São Paulo. É a responsabilidade com a informação, com a credibilidade e importantíssima a presença da TBC em São Paulo, porque assim, no respeito que tem pela informação, não se criam factoides. A gente está com exclusividade acompanhando com responsabilidade e trazendo para e passo no momento correto a informação para que não se criem factoides sobre um fato sério e que afeta todos nós goianos. E desejamos o Maguito do tempo do esporte, jogando bola lá no tempo do PR, no meio campo Pai do Reibner, que jogou no Goiás, na Federação Goiana de Futebol, um amigo que conseguimos fazer dentro do futebol e também na vida pública. A gente deseja de coração que a sua recuperação seja o mais breve possível e que volte ao convívio da gente, se Deus quiser. Com certeza, estamos todos na torcida pela recuperação do Maguito Vilela. E agora notícias do Goiás. Anderson Moreira foi demitido, não é mais o treinador da equipe principal. E o Augusto César, técnico da equipe sub-20 do Goiás, assume a equipe até o final do ano, gente. O que vocês acharam dessa notícia que surgiu ontem à noite, logo que o TBC Esporte acabou? Foi logo que o TBC Esporte acabou mesmo, né, Thaís? Assim que a gente saiu do estúdio, a gente recebeu a notícia que o Anderson não era mais o treinador, apesar que a gente disse aqui no programa que ele estava em reunião lá na Serrinha e provavelmente o desfecho ia ser esse mesmo. Muito difícil reverter a situação de um treinador que tem 10% de aproveitamento, num time que é o lanterna da competição, que hoje alguns já dizem virtualmente rebaixado. Eu ainda acho cedo para isso, apesar de eu achar a situação muito difícil, mas a gente sabia que essa situação ela estava chegando a um momento muito crítico. Espero que o Augusto, não só pela história que tem com o Goiás, mas também pelo trabalho que vem fazendo no Sub-20,
pela pessoa que é, sabe, um profissional dedicado, que ele possa ter tranquilidade e apoio da diretoria para dirigir o time do Goiás nesse momento. Porque você imagina a situação de um treinador interino, de um treinador de sub-20, que é colocado no time principal, com o Goiás na lanterna da competição, com um elenco que carece de muita força ainda, de muita qualidade, precisaria ter mais jogadores. Então, acredito que o Augusto tem uma missão dificílima pela frente. Acho que ele deve contar, ou deve, pelo menos, observar alguns dos jogadores que estavam trabalhando diretamente com ele, para ver se podem ajudar o Goiás ainda nessa reta final. Desejo que ele tenha sorte e faça um bom trabalho, mas a situação é muito complicada. Augusto, que foi apresentado hoje para o elenco numa reunião que aconteceu lá no CT Edmo Pinheiro pelo presidente do Conselho Deliberativo, o próprio Ailê Pinheiro esteve lá, apresentou o Augusto para a equipe, fez uma reunião com os jogadores, meninos, onde ele cobrou uma postura que ele acredita ainda que essa equipe vai salvar assim do rebaixamento, falou que vai honrar todos os compromissos que o clube tem com todos os atletas e motivou o elenco apresentando o Augusto. Porque acontece uma coisa que normalmente não acontece no Goiás, está acontecendo agora, que é atraso de pagamento, né, de jogador. Exatamente. E eu não acredito que seja por isso que o time do Goiás não está bem no Campeonato Brasileiro. O Enderson Moreira foram 10 jogos sem ganhar. Eu acho que é a pior participação dele em uma equipe de futebol. O Enderson é um grande treinador, mas na vida a gente passa por esses momentos. Não deu certo aqui, foram 7 derrotas, né, 3 empates. Muito pouco para um técnico competente como ele. Ele vai seguir a carreira dele. Normalmente vão aparecer outros times para ele treinar. E o Augusto é aquela expectativa do simples, né? Daquele cara que chega, que a conversa é conversa de jogador para jogador. Não tem muito esse palavreado bonito que muitos treinadores usam no futebol nos dias de hoje. Eu já vi muitos acontecer assim. O Calazans, Daniel devem lembrar bem. Gente, o Andrade foi campeão brasileiro, comandando o time do Flamengo. E cadê o Andrade? Né? Acho que depois do Flamengo ele trabalhou num time de Brasília e sumiu. O próprio Jaime, auxiliar lá também. Você tem hoje um Jair Ventura, tem um Maurício Barbieri, tem um Thiago Lara, todos começaram ali do nada, pegaram uma boquinha que sobrou e cresceram. Então o Augusto pode até de repente dar certo. Se o Ailê foi lá, prometeu acertar tudo, o jogador já se anima. O simples do Augusto pode ajudar. Então vamos torcer para dar certo. Né, Calazans? Um detalhe, eu já sabia mais ou menos, desculpe, deduzindo pela coletiva que o Enderson Moreira deu após o jogo do final de semana. No momento ele chegou a parar a entrevista para o gente, eu não aguento mais. Tudo que eu faço, você que acompanhou bem, né, Thaís? Sim. Ele chegou num ponto que ele falou, gente, tudo que eu faço não dá certo. Fica impossível trabalhar desse jeito. Eu senti que mesmo que a diretoria quisesse, ele não ficaria. Então agora é torcer pelo Augusto, que como jogador foi brilhante, inclusive ele era do elenco do Corinthians, que foi campeão mundial de futebol, pouca gente explora esse detalhe. Teve uma boa passagem pela Portuguesa, no próprio Goiás, eu acompanho desde o Gama, de Brasília, quando ele surgiu. Ele é cunhado, inclusive, do Chaveirinho, que é casado com a irmã dele, o Evandro, ponta esquerda, que até hoje está jogando no Gama. E passou na mão de muitos técnicos. Com essa experiência como bom jogador e de grandes clubes, e com a experiência que ele teve também de ter sido comandado por grandes treinadores na sua carreira, e ele é uma pessoa carismática, sabe se comunicar. Eu acredito que ele possa ter sucesso no convencimento dos jogadores, que são iguais a todos os outros, mas não vivem bom momento. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, passar por bons e maus momentos. Isso é muito importante agora, tratar o psicológico e dar força àqueles jogadores que estão sem ela, porque eles estão acreditando, como o Enderson Moreira disse, gente, eu não sei mais o que fazer. Foi a palavra do técnico depois do jogo passado. Agora, o Augusto chegou aqui em Goiás como centroavante. Foi. Ele tinha um ataque formado Zoca, Augusto e Evandro. Em Brasília. Eles eram aqui para o Pires do Rio, né, o Evandro e o Augusto. Depois ele se transformou em lateral esquerdo e ganhou dinheiro com isso, jogando no Corinthians, jogando no Japão. Exato. Agora, Augusto, que amanhã comanda o Sub-20 diante da Copa do Brasil, aqui em Goiânia, jogo contra o Atlético Mineiro. Vai ter ainda essa missão de continuar o trabalho no Sub-20. Agora eu quero deixar claro aqui que, apesar de gostar do Augusto e de desejar sorte, ficou claro para mim
que, primeiro, a diretoria do Goiás já aceitou o rebaixamento e simplesmente deixou os jogadores por si só, nesse momento. Porque nenhuma tentativa de procurar algum treinador que tivesse experiência nessa situação. E nós temos muitos treinadores que são acostumados a pegar clubes que estão na zona de rebaixamento e motivar esses elencos, fazer bom trabalho, levar esses clubes até sair de uma situação muito difícil. A gente tem treinadores que têm essa característica e o Goiás nem procurar um treinador assim para tentar alguma coisa, tentou. Ficou claro para mim, com o Augusto assumindo o time principal, que o Goiás nesse momento aceitou o rebaixamento e está esperando só o fim do campeonato acontecer. Jogou a toalha. Para mim isso é claro, a atitude da diretoria do Goiás deixa isso claro. Hoje eu consultei um advogado especialista em direito esportivo, o doutor Maurílio Teixeira, que inclusive vai estar conosco aqui semana que vem, para falar de direito esportivo, de tudo mais, que ele é diretor jurídico do Vila. Uhum. E eu perguntei sobre a questão do Augusto não ter a licença para comandar o time de dentro do campo. Eu perguntei se ele pode entrar como auxiliar do outro, né? O outro é credenciado. Sim. O outro é credenciado, o outro assina a súmula. Sim. O Augusto fica no banco. O Augusto pode sim ficar lá como auxiliar, sendo treinador. Ótimo. E o Ariel Cabral também falou hoje sobre a demissão do técnico Anderson Moreira. É muito recente, né? A gente ficou sabendo agora, nessas horas, e ficou surpreendido, né? Mas eu sei, a gente sabe, quem trabalha no futebol, que isso acontece, mais ainda no futebol de hoje em dia, né? A mudança de treinador quando não tem resultados. Então, a gente mais ou menos no pensamento queria ganhar, né? Como todo, trabalhando, mas foi um pouco surpresa nesse sentido, né? Tá vendo? O Ariel chamou ali a responsabilidade para os jogadores, né? Tirou ali dos treinadores que passaram pelo clube. O que vocês acharam disso? Eu acho também, o treinador, ele não joga. O treinador, a bola bate na trave, ele não pode. Ele é culpado porque ele comanda o time. Então ele leva uma carga muito pesada. É difícil depender do resultado do outro. Exatamente. Né? Às vezes o time perde um pênalti, o time mete uma bola na trave, o time leva um gol no último segundo, o treinador paga o pato. Eu acho que o Ariel está coberto de razão. Quem decide jogo de futebol são os jogadores. Se eles jogam com mais vontade com determinados treinadores, o que eu acho que é errado, porque eles deveriam honrar a camisa que vestem com qualquer treinador que aparecesse, mas tem aquela história, eles não se dão com um, pegam, fazem. Não estou falando que é o caso lá do Goiás, pode até ser que aconteça, né? Mas quem decide são eles. E, aliás, falaram muito bem desse Ariel, assim, como profissional, né? Diz que ele é um cara absolutamente comportado, que está dando uma força incrível lá. E talvez esse seja o principal problema do Goiás, né? Sim. Porque ficou claro com aquele episódio dos áudios vazados, do Goiás Gate, podemos chamar assim, dos áudios vazados do Rafael Moura. Ficou claro que o elenco, eu não vou falar rachado, mas que o elenco tem algumas peças que não conversam com as outras. E quando conversa, eu digo, não literalmente, eu digo que são grupos distintos no mesmo ambiente. E isso é muito ruim para um time de futebol. Talvez aí tenha faltado a gestão. O Evandro disse, o treinador não decide, o treinador não chuta para o gol, não faz o gol. Mas a obrigação dele é identificar esses problemas que o grupo tem interno e solucioná-los. Seja conversando com o elenco, colocando ali às claras o que está acontecendo, e colocando esses jogadores para voltar a jogarem unidos, ou então afastando do elenco aqueles que não estão falando a mesma língua. Isso o Anderson não fez. Em momento nenhum a gente viu, pelo menos para o público, para a imprensa não apareceu, que o Anderson teria tido essa gestão interna dentro do Goiás. Acho que por isso mesmo ocasionou um resultado tão ruim. Isso quando acontece no grupo, vocês sabem disso, a bola não chega para quem eles não querem, mas de jeito nenhum. Ou então dá para dividir. Aí é difícil. Já estouramos o bloco, meninos. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.